Os conselhos ampliam o conjunto de atores e interesses que têm capacidade de incidência no funcionamento de determinadas políticas públicas, não em todos os setores, em que há conselhos, mas os setores em que os conselhos têm uma função mais ativa e que estão melhor integrados à operação regular da política pública, é possível observar que os atores que estão lá presentes de fato incidem nas políticas, e isso traz algum conjunto de efeitos interessantes, de consequências interessantes. Amplia o leque de interesses considerados no funcionamento da política, ajuda a racionalizar, de certa forma, a política, porque permite que atores com conhecimentos diversos, que não são necessariamente os conhecimentos do gestor, incidam na política no momento de formulação da política, e ampliam a governança da política em si. Isto é, fazem com que um conjunto de interesses, atores, valores, que em modelos menos permeáveis à intervenção de atores sociais não têm voz, aqui sejam afetados de alguma forma por essas vozes, com graus variáveis, porque o Conselho não desempenha todas as funções, mas eu diria que basicamente é isso, pensando que conselhos permitem aos esses atores supervisionar a política, incidir em algum grau na definição do conteúdo dessa política e desempenhar alguma função de gestão da política, que são basicamente as três funções gerais que os conselhos desempenham. Eu diria que há dois grandes desafios. Há um desafio de consolidação institucional, que é um desafio que tem a ver com o deriva do processo de expansão dos conselhos. Conselhos cresceram surpreendentemente, pensamos que são aproximadamente 30 mil conselhos no Brasil, é um número muito elevado. Eles se expandiram para além das áreas mais tradicionais de política pública, em que foram pensados com mecanismos relevantes, e hoje nós temos conselhos em áreas mais diversas, em número de municípios muito elevados. Essa diversidade toda torna difícil a consolidação dos conselhos, porque eles fazem coisas muito diferentes e com importâncias distintas. Você tem conselhos que não fazem nada, que são conselhos inativos, você tem conselhos que fazem muito pouco, e você tem conselhos imperativos. Então, esse crescimento excessivo trouxe um desafio de consolidação institucional, que seria depurar de uma forma mais estável do que de fato o Conselho faz. Simultaneamente, a posição desses conselhos no funcionamento regular da política é uma questão que também precisaria de uma certa consolidação. Dependendo do tipo de conselho, o que o conselho é capaz de fazer em relação à política pública não se encontra bem. Então, eu mencionei que esse conjunto de fatores compõe o que estou denominando de desafio da consolidação, dos conselhos. Há outro grande desafio, que é um desafio imposto pela conjuntura, que é nesse contexto de consolidação muito desigual, a conjuntura parece ser especialmente pouco favorável para os conselhos, tanto menos para conselhos ou para outras instâncias participativas, tanto menos favorável quanto menos consolidados estejam esses conselhos. Então, há um desafio que eu diria, os conselhos, nós teríamos que ter sido capazes de mostrar o que os conselhos produzem, e por que eles são importantes e que tipo de conselhos são importantes, de modo que argumentos claros e convincentes estivessem disponíveis para um momento como o momento que estamos enfrentando agora, porque a possibilidade de termos iniciativas de desmobilização dessas instituições participativas não me parecem remotas, e isso significa que o futuro imediato para esses conselhos é particularmente incerto, e isso me parece ser parte de um desafio que é de natureza mais conjuntural, mas mesmo assim é um desafio.
E qual a relação desses desafios, principalmente com o formato dos conselhos? Como que a gente pode mudar o desenho para torná-los mais efetivos? Me parece que os conselhos têm um formato muito bem sucedido para os setores que são altamente estruturados e que funcionam por sistemas. O mesmo desenho talvez não seja satisfatório para áreas que são transversais, porque os conselhos funcionam bem em setores altamente estruturados, entre outras coisas porque nesses setores existe um funcionamento institucional muito previsível, existem instituições que têm capacidades, inclusive financeiras, de estimular o surgimento, a proliferação desses conselhos, de modo que o Conselho de Saúde é a expressão de induções federais no sentido de expandi-lo, o Conselho de Assistência é produto de induções federais no sentido de expandi-lo, e o de câncer adolescente igual. Então, você tem instituições munidas de recursos, com recursos suficientes para fazer políticas sobre esses conselhos e para especificar